Falar da Comissão de Memória de Mauá é lembrar de pessoas tão queridas que realmente se dedicaram para dar a Mauá a sua verdadeira história. Nós começamos com reuniões assim pontuais, depois teve uma reunião que estava meio desordenado. Então eu levantei, eu nomeei os membros. Falei, Renato Mariano ser presidente, fulano de tal vice-presidente, a minha mãe era secretária, tesoureira, eu fiz a nomeação da diretoria. Aí levanta o Renato Mariano e fala, e você, o que você vai ser? Eu vou ser o coordenador de tudo. Entendeu? Então nós começamos a pesquisa de Mauá. Nós se baseamos do pessoal que chegou aqui até 1934, se eu não me engano. E, então começamos a pesquisar várias famílias que foram dando as suas informações. Teve família que pensou, porque na época o prefeito era o Leonel Damo, e ele que deu todo o suporte para a gente poder fazer as pesquisas, forneceu condução, deu toda a infraestrutura, entendeu? Na época eu trabalhava na SSU, então eu conseguia os veículos para o pessoal fazer a pesquisa. E essa pesquisa deu grande sucesso. Só que algumas famílias pensaram que seria um livro político. Muitas famílias. E teve famílias que não quis dar informações, nem fotos, nada, entendeu? Mas a maioria concordou. Quando saiu o livro que o pessoal viu, aí várias famílias voltaram a nos procurar ver se poderia ser incluído. Eu falei, agora, infelizmente, não é possível. Porque não foi um livro político, foi um livro contando a história de Mauá, das famílias de Mauá. Entendeu? Inclusive, a família Leonel Damo não está no livro, porque ela chegou bem posterior. O pessoal que chegou até 1934, 35, por aí aqui em Mauá. Quer dizer, os verdadeiros, entendeu? Munícipes que devastaram Mauá. Entendeu? E eu tenho 81 anos de Mauá. Participei de vários movimentos estudantis, entendeu? Aqui em Mauá, né? E eu desenvolvi todas as minhas atividades. Participei do ginásio, do Grupo Escolar Visconde de Mauá, que infelizmente o Dorival Rezende demoliu, que também era um lugar histórico aqui de Mauá, infelizmente foi demolido. Lá eu fiz meu grupo escolar e lá eu fiz meu ginásio estadual, que à noite tinha o ginásio estadual. E assim foi. Quando saiu o livro de Piraramauá, foi um grande sucesso e nós conseguimos fazer uma grande festa na Unélia Coqueluche. Da Coqueluche. Vieram várias autoridades, tudo, tal coisa. Inclusive eu recebi uma placa da prefeitura por ter participado ativamente do livro, entendeu? E hoje esse livro é disputado, sei lá, não sei se tem alguns exemplares ainda, mas acho que esgotou rapidamente. Esgotou rapidamente, entendeu? Então, eu lembro quando eu criança que Mauá pertencia a Santo André, que vinha o pessoal, a gente falava padiola, arrumar a rua, então a gente ia atrás do padroeiro lá fazendo as arruaças, entendeu? Né? E quando eu me elegi vereador, eu procurei trabalhar ativamente para o Mauá. Lembrar que na nossa época o vereador não tinha salário. Você trabalhava mesmo para a cidade.
eu consegui trazer para Mauá o Centro Urbano de Recuperação Social, que asfaltou todo o Parque São Vicente. Consegui trazer para Mauá também o Centro Social Urbano, que hoje transformou numa UP. E na época consegui trazer para Mauá quatro grupos escolares estaduais. Então, eu amo essa cidade. Eu amo essa cidade, entendeu? Joguei futebol aqui, me criei aqui, tenho orgulho de ser mauaense. Uma vez eu estava numa viagem em Gramado, e tinha o pessoal de Mauá atrás de coisa, entendeu? E começou a falar mais de Mauá. Lá em Gramado eu briguei com a pessoa, falei, estou muito de Mauá, vai embora para outro lugar. Lá em Gramado. Eu sou mauaense mesmo, eu tenho amigos em toda a cidade, mas eu amo essa cidade. Amo de coração mesmo, entendeu? Inclusive eu falei para a historiadora que ali no frente à prefeitura tem 4 coqueiros, entendeu? E ninguém sabe o significado. Ali tinha uma fábrica antiga do Matarazzo. Então, aquele coqueiro é Indústria Reunida Francisco Matarazzo. Entendeu? Esse coqueiro tem esse significado. E agradeço também ao pessoal do Instituto Geográfico, que fez pesquisa sobre o Mauá. Agradeço todo o pessoal que fez a exposição sobre o Mauá, entendeu? E também o pessoal que está aqui representando Ribeirão Pires e outras cidades. Eu agradeço imensamente por estarem aqui nesse auditório seleto e muito importante para a história, não só de Mauá, mas de São Paulo e do Brasil. Entendeu? Inclusive, eu perguntei para o presidente do Instituto se 24 foi a Revolução dos Isidoro. E ele falou que é. Aqui em Mauá, quando dava qualquer confusão, a gente fala, parece a Revolução dos Isidoro. Porque parece que o Isidoro só fez confusão, não sei o que ele fez. Os antigos começaram a falavam isso, entendeu? Qualquer confusão, parece a Revolução dos Isidoro. Muito obrigado pela atenção, agradeço a todos, entendeu? Que Deus abençoe todos e que todos votem felizes, entendeu? E protegidos por Deus para os seus lares. Muito obrigado. Eu me chamo Edson Gomes de Andrade, eu sou o atual presidente do Independente Futebol Clube, biênio 23-24, né? Esse ano nós temos eleição em dezembro, né? O Evaldo Antônio é o nosso vice, tem lutado arduamente com a gente lá para que a gente mantenha o clube em perfeito estado, né, Tatu? De antemão, eu gostaria até de convidar vocês para conhecer nossas instalações, não a do centro aqui, que é no Salão Social, é o nosso clube de campo, tá? Vocês todos tiveram a oportunidade de conhecer, mas são instalações bem agradáveis. Nós temos lá quase 80 mil metros quadrados de área, e a confusão pelo industrial é que nós somos vizinhos do industrial. Só que agora as duas entradas serão na mesma rua. Então a confusão acaba acabando, né? Não tendo mais, né? Porque a entrada vai ser na mesma rua e aí vamos diferenciar o bordô do preto e branco, né? Para acabar com a rivalidade. Nós temos lá em torno de 2.500 sócios titulares e no total quase 7.000 sócios, contando com os dependentes, né? Temos ali campo de futebol, piscinas, quadra de tênis, tem uma série de atrativos. E aí, se vocês tiverem interesse, inclusive eu deixo aberto aqui para a Cecília, para o Ademir, a próxima reunião, de repente, a gente marcar lá, numa área livre, bem agradável, para a gente poder discutir os assuntos da cidade e tal, entender um pouco mais da história, né? Que diante da história do professor aí, nós somos os meninos, né? Conhecemos quase nada. Então eu agradeço a todos, o Ademir, a dona Cecília, o senhor Rimasa, que passou ali uma parte da história do Independente. Isso, nós estamos querendo fazer o livro para os 80 anos de clube, nós temos 79,
o ano que vem a gente quer fazer o livro, vamos contar com a ajuda do seu Rimasa, do seu Ademir, da dona Cecília, para que nós possamos imortalizar, né, a história do clube. Tá bom? Agradeço a todos, tá? Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jaine. Eu nasci em Santo André, mas vivo em Mauá desde sempre. Então, considero a minha cidade. Eu pesquiso a cidade de Mauá desde 2015. Eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, onde também faço meu mestrado. Já estou finalizando, finalmente. E, bom, quando eu entrei na universidade, em 2014, uma das primeiras atividades que eu tive, uma das primeiras matérias, planejamento urbano, o professor propôs que a gente desenhasse o que a gente achava que era a região metropolitana de São Paulo. E qual foi o meu choque, a minha surpresa, quando os meus colegas de São Paulo colocavam o grande ABC simplesmente como a garagem de São Paulo. E eu, que sempre morei aqui, olhei aquilo e fiquei assim, ué, chocada. Afinal, eu nunca tinha precisado sair do grande ABC para fazer nada em São Paulo. E movida por esse sentimento de indignação, eu resolvi ir na biblioteca da faculdade assim, não, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre a região do grande ABC. E aí veio o meu segundo choque, que na biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que é a maior biblioteca do gênero na América Latina, pouca coisa tinha sobre a nossa região. O único exemplar de livro que eu encontrei lá foi do Gaiarsa, a cidade que dormiu 3 séculos, mas não muito além disso. E aí eu me dei conta de que eu também não sabia tanto sobre a história do ABC. Que eu sabia que era numa região industrial, que tinham tido as greves, que foram importantes para o movimento democrático, mas não muito além disso. E esse entendimento da minha falta de conhecimento sobre a minha região falou, ok, eu vou estudar a região onde eu nasci, onde eu vivi minha vida inteira. Inclusive, eu brincava lá na USP que eu nunca tinha precisado ir para São Paulo para nada. E eu só fui fazer faculdade lá porque não tinha arquitetura na Federal do ABC, porque se tivesse, eu não teria saído do ABC nem para isso. E com esse sentimento, eu busquei a professora Ana Castro, que é a professora que estava ali me dando aulas de estudo da urbanização. Virei para ela e falei assim, então, Ana, eu quero estudar a região do Grande ABC. Ela falou assim, calma, espera, respira. São 7 cidades. É muita coisa para você estudar numa pesquisa de iniciação científica, que é um tempo mais curto, um pouco mais de tempo. Vamos reduzir? Vamos... escolhe uma cidade. Assim, do pouco que eu achei de pesquisa, foca em Santo André, São Bernardo e São Caetano, alguma coisa sobre Diadema. Não encontrei nada sobre Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E como eu sempre morei em Mauá, e a escolha foi muito fácil. Então, a partir de 2015, eu começo a mergulhar na história da cidade, a buscar. E eu tive muita dificuldade de encontrar essa bibliografia, começando ali dentro da USP. Aí eu fui até o Museu Barão de Mauá, com a ajuda do professor William Punchart, que foi, assim, essencial. Eu entrei em contato com a obra de Pilar Amauá, do nosso querido Ademir Médici, que foi, assim, acho que o primeiro vislumbre do quão rico era a história da nossa cidade. E nisso eu quero trazer muito, não tanto falando da minha pesquisa, quem tiver interesse pode me buscar, eu sempre fico muito feliz em falar da minha pesquisa de mestrado, mas eu queria que a gente refletisse um pouco sobre o porquê que não se fala tanto da nossa história. Por que isso não é tratado nas escolas do ABC, sobre a história da nossa região, sobre a história de cada cidade? Porque eu só fui descobrir porque eu fui atrás, porque eu quis pesquisar, porque eu entrei nessa aventura. E recordando, nos primeiros e-mails que eu troquei com o seu Ademir para falar da minha pesquisa de mestrado, enquanto eu estava relendo o de Pilar Amauá, ele relembrou que quando ele começou a fazer as pesquisas para o livro,
e ele foi no banco de dados do Diário do Grande ABC, o funcionário falou que Mauá não tinha história. O Sademir respondeu que tinha sim, e que ele ia mostrar que era muito bonita. E eu acho que muitas pessoas acham realmente que a gente não tem uma história e que não conhece. Talvez porque, por Mauá ter se emancipado na década de 50, um momento em que começa uma explosão populacional muito grande, e isso tenha sido deixado para trás e não tenha se trabalhado tanto, ou outros motivos que a gente pode se debruçar mais para frente para entender, né, a falta. Mas a questão é que a gente tem que recuperar isso e trazer pessoas mais novas para conhecer, porque eles têm sim interesse, os nossos jovens têm sim interesse sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Eu vou dar um exemplo que eu fiquei muito tocada, eu gosto muito. A minha irmã mais nova, ela acompanha todo o meu processo de pesquisa desde 2015, então ela tem uma certa noção da história da cidade por causa disso. E num trabalho de escola, no terceiro ano do ensino médio, isso no ano passado, ela resolveu falar sobre a história da cidade de Mauá num contexto meio de volta do tempo e túnel do tempo, e apresentou esse trabalho para as crianças do 5º ano. E as crianças do 5º ano ficaram assim, maravilhadas, e elas amaram ver a Mauá antiga e ver um pouco daquela história que a minha irmã, no contexto daquele trabalho, levou. Então, as crianças, os jovens, eles têm sim interesse, mas a gente tem que pensar formas de trazer isso para elas. E também eu acho importante que as pesquisas acadêmicas, né, que estão sendo feitas sobre a região do Grande ABC, que a gente começa a trocar entre a gente, que a gente começa a congregar, porque também é importante, sim, a gente ocupar esses locais da pesquisa acadêmica, porque muitas pessoas de São Paulo ainda têm uma visão muito estereotipada da região do Grande ABC, e a gente precisa falar por nós, porque o pessoal de São Paulo já estudou aqui, mas do ponto de vista deles, com a visão deles, muitas vezes só vendo a indústria, muitas vezes vendo só as grandes greves, muitas vezes colocando a gente na caixinha da periferia, pobre, precarizada e clandestina, o que é completamente inverdade. Então, acho que era isso que eu queria trazer, que a gente faz sim pesquisa, a gente tem sim uma história muito rica e que a gente tem que ir atrás e buscar trazer as pessoas mais jovens e levar essas pesquisas a outros lugares do país, do mundo. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para